Pessoal, bom dia novamente, né? Estamos aqui para a primeira aula de cálculo 1, certo? Nessa aula, a gente já conversou sobre ementa, sobre avaliação, sobre frequência, entre outras coisas, né? Aí, o que é que acontece? A primeira coisa que a gente vai perceber é que a gente chama de cálculo 1, mas o cálculo 1 é uma forma de você simplificar as coisas, né? Porque, na realidade, é cálculo diferencial e integral, o nome da disciplina é esse, cálculo diferencial e integral. Aí, historicamente, a primeira coisa que surgiu foi a integral, tá? Historicamente, né, obviamente. Depois as derivadas. E essas duas coisas andavam separadamente, tá? Derivadas e integrais, elas não tinham conexões entre si. Aí surge, até hoje você vai encontrar livros que dizem que o pai do cálculo é Newton ou que o pai do cálculo é Leibniz, né? Então, Newton ou Leibniz, eles, acho que é assim que se escreve, tá? Isso aqui eu não sei se escreve assim, mas enfim. Eles foram vamos dizer, que fizeram a junção entre o cálculo diferencial e integral. Então, eles conseguiram unir o cálculo diferencial e integral, tá? E essa união se deu, primeira coisa, pela construção, né, obviamente, dos limites. Que você vai perceber que essa daqui é a ideia central, onde você vai perceber que a derivada é uma definição de limites, tá? Então, quando você pega lá limites, de esse limite tem uma determinada característica, aí isso dali é uma derivada. E quando você pega o limite de uma soma, né, que tem uma determinada característica, isso é uma integral. Então, a gente tem que partir da ideia principal, que é essa ideia de limite, né, para poder construir derivadas integrais. É possível você apresentar integrais sem saber limites e apresentar derivadas sem saber limites? Tá? Mas não é o ideal, certo? Até porque, historicamente, os dois funcionavam separadamente, tá? Então, a gente vai aprender basicamente assuntos da década, não, século, né? Acho que é século XVIII, talvez, no máximo, né? Até século XVIII, talvez. Tá? Então, a gente vai estar aprendendo ainda sobre o passado, no fim das contas. Aí, a ideia inicial é em relação a limites, né? O que a gente vai ver nesse curso é limites, derivados e integrais, tá? São 3 conteúdos grandes. Aí, em limites, a gente vai ver, né, a definição de limites, obviamente, definição mais básica, definição informal, vamos dizer assim, a definição informal ou a de visualização, né? Uma definição um pouco mais, não tão matemática, certo? Para depois é que vem essa definição matemática mesmo, uma definição formal, tá? Então, como é que a gente define a limites? Aí, nessa definição formal, vai entrar uma coisa chamada epsilon e delta, que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Então, quando se fala em limites, a gente vai ver primeiro a definição, que é a definição formal, depois vai construir, a partir da ideia de limites, a ideia de continuidade de uma função. Então, a gente vai ver continuidade de uma função, tá? Aí, depois de falar de continuidade da função, tem os tipos de limites. Aí, esses tipos de limites estão relacionados a limites que aí está em relação a como o comportamento da função, né? Como a função se comporta. Por exemplo, o estudo das assíntotas, que vocês viram que é cálculo, essas assíntotas, elas são os limites, tá? Aí, esses limites são limites não infinitos e limites infinitos. Então, quando você fala de assíntotas de uma função, você está falando de limites, certo? Limites no infinito e limites infinitos. Aí você tem também o limite de funções especiais, ou o que o pessoal vai falar, que é o teorema fundamental do cálculo, né? Onde você vai ter o limite de uma função trigonométrica, o limite de uma função, a função seno de x sobre x, isso se o resultado ser igual a 1.
o limite da função exponencial, né, que é elevado a limite de e elevado a x menos 1 dividido por x, com x tendendo a zero, isso daí é igual a 1, certo? Então, você tem esses limites que são, vamos dizer, que você consegue demonstrar uma vez e você vai aceitar que isso é verdade para sempre, né? Então, você tem essas ideias de limites, né? Essas ideias de limites de determinadas funções especiais, né? Certo? Aí, a partir desse momento que você construiu limites, conseguiu construir as ideias de limites, conseguiu construir as definições de limites, conseguiu estudar o comportamento da função através de limites, aí você vai partir para outra coisa, que é derivadas. Limites, veja, derivada é um limite específico, né? Um limite especial. Então, você olhar para as aplicações de derivadas e integrais, você também está olhando para as aplicações de limites. Derivadas, você tem N aplicações. Tá? A gente vai ver algumas dessas aplicações durante a disciplina. E derivadas, estudar derivadas, a gente vai estudar ela diante da definição dela. Depois de estudar ela diante da definição, a gente vai pegar as propriedades dessa derivada, né? Entender quais são as propriedades. Depois de entender quais são essas propriedades da derivada, a gente vai entender as regras de derivação. Então, essas derivadas, sei lá, vai ter propriedades, vai ter regras, tá? Depois de fazer essas regras, a gente vai entender o comportamento da função diante das derivadas. Isso é tão interessante que quando se fala, por exemplo, hoje, você quer determinar como é que uma função se comporta, na física, por exemplo, você quer determinar como é que um campo elétrico se comporta, tu tem que calcular quem é o divergente rotacional. Divergente e rotacional são derivadas direcionais. São derivadas que você junta a ideia de derivadas com vetores e forma derivadas direcionais. Então, quando você constrói o divergente rotacional, né, você está dizendo para mim, olha, eu estou calculando derivadas, mas o significado por trás é maior do que o que você pode visualizar de imediato. Por exemplo, o divergente de um campo elétrico, né, você está dizendo para mim que existe uma fonte, né, que é a carga elétrica que gera campo, tá? O divergente do campo elétrico, ele ser diferente de zero, significa dizer que tem uma fonte de campo elétrico. O rotacional do campo elétrico ser igual a zero na eletrostática, significa dizer que o campo elétrico ele é uma função, como é que irrotacional, né? Uma função irrotacional, certo? Além de ser uma função irrotacional, esse campo é um campo conservativo, tá? O que significa dizer que a energia ela é conservada quando você pega foi mal. Quando você pega o trabalho gerado a partir do campo elétrico, né? Então, veja que as informações que a derivada traz são bem maiores do que o que a gente possa imaginar nesse momento, tá? Então, a gente vai conseguir ver exatamente isso. Esse curso ele vai trazer, vai montar uma pequena base sobre derivadas, limite de derivadas integrais, né? Obviamente, integrais, a gente não vai conseguir ver toda a parte de integrais. Por que não vai conseguir ver toda a parte de integrais? Né? Porque quando se fala em integrais, a gente vai ter a ideia de primitiva, a gente vai ver integral. Então, como a inversa da derivada, tá? Inverso da derivada. Depois, a gente vai entender as regras de integração, que aí, para poder ver isso, a gente vai ver a coisa chamada de soma de rima. Isso aqui é só o conteúdo programático, tá, pessoal? Então, a gente vai ver soma de rima. Dessa soma de rima, a gente vai ver partição, vai ver, depois de ver partição, vai ver limites dessa soma de rima e acaba chegando o cálculo de uma área, que é integral. Então, integral, você pode considerar isso como sendo um cálculo de área. Tem algum comentário aí até o momento? Deixa eu ver aqui. A gente usa isso em criptografia? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que tem algumas equações em criptografia que acabem usando derivadas, certo?
Toda vida que você fala em taxa de variação, você está falando de derivadas. Toda vida que você fala, por exemplo, de reta tangente, né? Ou cor do tipo, você também está falando de derivadas. Né? De mínimos e máximos, você está falando de derivadas. Né? De continuidade de uma função ou cor desse tipo, você acaba falando também de derivadas. Então, se criptografia estuda e traz alguma equação, e essa equação talvez seja uma equação diferencial, aí também envolve derivadas, né? Equação diferencial é outro mundo muito grande, né? Tem de aplicações. Então, a gente acaba vendo aqui integrais primitivas, som de rima, cálculo da integral, cálculo de área, né? E aí a gente vai fazer o cálculo de integrais. E quando faz o cálculo de integrais, obviamente você vai ver aqui métodos de integração, né? Então, aqui você tem métodos de integração. O restante da disciplina, né? Eu nunca consegui dar. Nunca, que é uma disciplina de 4 créditos, eu nunca consegui chegar até sólido de revolução, tá? Aí, transformada de Laplace, que você também consegue ver, que são integrais indefinidas, né? Que você coloca como se fossem integrais indefinidas, mas lá tem a transformada de Laplace. Então, só de revolução, integrais definidas, coordenadas polares, essas coisas, a gente nunca conseguiu ministrar completamente, tá? Então, aqui, mais ou menos, aqui a gente vai ver mais ou menos 12 capítulos do livro do Guidorizi, certo? 12 capítulos do livro do Guidorizi. Faltou capítulos, né? Mais ou menos isso. O livro do Leitude é o livro do volume 1. É para ver todo. Provavelmente a gente não consegue ver todo. O livro de Stuart é o livro 1. Também é para ver todo. Não tem nem perigo da gente conseguir ver todo, tá? Então, a gente vai ver ali alguns capítulos, né, que trazem esse conteúdo aí. Aí vamos lá, pessoal. Vamos entender a primeira parte da disciplina, que é a parte de limites, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um limite. Né? Como vocês são jovens, né? E vocês estão aí assistindo aí as coisas do tipo A Fazenda, não sei mais o que, não sei mais o que mais aí, né? O que é um limite? Né? Se você olhar nesse sentido, por exemplo, tem participante que foi expulso porque ultrapassou os limites. Existia um limite e chegou a ultrapassar um limite, né? Pelo menos foi o que eu ouvi aí. Eu posso estar enganado, né? Então, o que é um limite? Se você for olhar em relação à própria palavra, né? Suficiente para resolver a questão de Navier-Stokes. Cara, derivados a gente vai ver tudo, tá? Então eu estava fazendo derivados calculando Bhaskara. Calculando Bhaskara, fazendo derivado. Isso mesmo. Você calcula Bhaskara para poder você encontrar o mínimo da função quadrática, né? Você acaba tendo lá um y vértice e o x vértice. É basicamente isso. Navier-Stokes. Suficiente para resolver Navier-Stokes. Aí eu tenho que pesquisar aqui para entender quais são as equações de Navier-Stokes. Cadê aqui? Não será suficiente, tá? Essa parte de derivadas parciais a gente não vai chegar a ver. Essa parte de aqui que você tem aqui um divergente aqui, a gente não vai chegar a ver, tá? Essas equações da continuidade que tem por aí, você também não vai conseguir ver, tá? Essa daqui é interessante, que você está colocando aqui tensores, né? Onde esse P aqui é um tensor, mas aí a gente não vai ver isso aqui também. Isso aqui é bem mais avançado. Aqui tem uma delta de Dirac também, a gente não vai ver, tá? Aqui tem um tensor também. A gente não vai chegar a ver essas coisas. Ainda não. Obviamente, é uma base bem tranquila.
tem a ver com função racional. O que tem a ver com função racional, Israel? O limite? Certo, porque lá tem as assíntotas, né? Quando você pega a função racional, olha, o x não pode admitir esse valor porque não existe naquele ponto. Ele pode ser muito próximo, mas não é esse valor. Tem a ver, mas isso é uma pequena parte do que a gente possa imaginar. Tá? Vamos pegar aqui, colocar aqui limites e colocar aqui dicionário. Certo? Vamos pegar o dicionário aqui desse negócio aqui. Né? E você observa que ele diz o seguinte, ó, é uma linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões. Então, você tem ali uma linha, imaginária ou não, que você está dizendo, olha, se você separar branco por preto, então, né, é foda você pensar nisso, né, mas existe isso, né, que o branco pode ultrapassar, mas o preto não. Então, existe essa linha, né? E aí você teria aí o limite aí. É um ponto onde você pode chegar muito próximo, mas não pode ultrapassar aquilo. Não pode ser aquilo. Né? Momento, espaço de tempo determina uma duração ou separa as durações. Então, o limite, por exemplo, você pode imaginar como algo, olha, tá ali, né? E você tem um determinado tempo para poder fazer aquilo e você não pode ultrapassar esse tempo. Você pode imaginar como se fosse o prazo para a gente terminar essa disciplina. Então, tem um prazo de 4 meses. Durante 4 meses, a gente tem que terminar essa disciplina. Tá? O meu limite é aquele. Eu não posso ultrapassar aquele limite porque o ambiente fecha. Então, eu posso chegar muito próximo. Se o ambiente fecha às 24 horas, né, às 12 horas, às 11h23, 59 segundos, às 11h58 eu posso entrar lá. Mas não sei até quando. Pode ser tanto algo físico como abstrato. Sim, pode ser tanto algo físico como abstrato. Você pode imaginar que é algo físico, né, como você coloca, por exemplo, uma parede. Né? Você tem uma parede. Você pode chegar o mais próximo possível daquela parede. Mas se você avançar demais, a realidade choca com a parede. Então, ali tem um limite. Né? Ou pode ser algo mais abstrato. Aí aqui o Noronha colocou, que é uma observação interessante, que pode ser um copo d'água enchendo. Pode ser um copo d'água enchendo. Só que você não quer que essa água derrame. Né? Então, você vai encher o copo até o limite do copo. Mas até quanto de água eu posso colocar que a água ainda não vai derramar? Levando em consideração, por exemplo, que tem a tensão superficial da água, né? Como é que eu posso colocar? Quanto de água eu posso colocar ali, de gota em gota, até não derramar? Certo? Então, você pode, por exemplo, imaginar que limite é algo do tipo, onde você tem uma reta, você constrói uma reta, né? Eu vou colocar aqui, ó, ponta a ponta aqui é uma reta, certo? Aí, peguei aqui, ó, essa reta, eu posso dizer que ela tem um determinado comprimento X, né? Vamos dizer que esse comprimento seja de 8 metros. Tá? É um comprimento de 8 metros. Aí, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso de 4 metros desse negócio. Se eu preciso de 4 metros, eu vou ficar ainda com 4 metros. Desses 4, né, no outro dia, eu preciso da metade de novo. Então, eu vou ficar com 2. No outro dia, eu preciso da metade de novo. Eu vou ficar com 1. No outro dia, eu preciso da metade de novo. Eu vou ficar com 0,5. Tá? E assim por diante. Então, toda vida eu vou precisar da metade. Metade, 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 metade. Em algum momento vai ser zero? Em nenhum momento vai ser zero, né? É muito próximo de zero, mas nunca é zero. O limite é o quão próximo de zero eu posso ser. Então, posso escolher um valor arbitrário que seja próximo de zero, mas nunca vai ser zero. Esse valor arbitrário pode ser, por exemplo, 10 elevado a menos 9. Né? Pode ser 10 elevado a menos 15, e assim por diante. Então, eu posso pegar um valor arbitrário qualquer, que seja próximo de zero, quanto eu queira, mas não é zero.
Tá? Então, essa é a ideia informal de você pensar em limite, né? É paradoxal. Tá? Então, você pode dividir isso aqui em infinitos termos e nunca vai ser zero, né? Você ficar dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, nunca vai ser zero esse resultado, né? Vai ser próximo, tão próximo quanto você queira de zero, mas nunca vai ser zero. Tá? Então, essa é a ideia do limite, né? Que você possa ter em matemática. Aí, para poder você fazer isso, né? O livro traz algumas observações, né? Essa ideia. Cadê? E foi pesquisar. O livro traz algumas. Acho que tem aqui, né? Tem. Eu não sei se é esse. Esse aqui tem ruim pra caramba. Não sei se é esse. Ah, o mesmo. Bom, essa primeira parte é números reais, funções, é o livro que traz isso aí como uma forma de revisão. Depois vocês dêem uma olhada, se quiserem. A gente já pulou o capítulo 1, tá? E já pulou o capítulo 2 e a gente já está no capítulo 3. Aí o livro, ele vai definir limites no sentido de funções. Então, agora ele vai pegar e vai construir gráficos de uma função e vai dizer, olha, essa função ela é contínua, essa função ela é contínua, essa função ela não é contínua. Ela tem um buraco aqui, né, no ponto P, e ela tem esse salto, certo? Então, o ponto F de P existe, o G de P existe, porque ele está aqui, ó, tem bem aqui, ele existe. Mas, ao mesmo tempo, você veja que, se você vier pela esquerda, você chega a G de P. Se você vier pela direita, o resultado seria aqui em cima, e não aqui embaixo. Tá? Então, é o resultado que seria esperado. Olha, se você pegar o P vindo pela direita, o resultado esperado seria uma função bem aqui, e não o G de P. Se você vier o P pela esquerda, o resultado seria esse G de P. Tá claro isso para vocês, essa ideia? Ele quer passar aqui? Professor, repete mais uma vez. Tá, deixa eu pegar aqui, cara. Vamos ver aqui se eu consigo copiar aqui e colar aqui. Ó, peguei. Deixa eu pegar agora isso aqui, aumentar aqui, né? Aumentar aqui e vamos entender essa ideia. Quando a função ela é contínua, enfim, não tem preocupação, né? Todo o valor de x existe uma f de x associada e você teria lá o resultado bem bonitinho. Essa função aqui, ela tem um pequeno detalhe. O g de p, ele existe. Ele está bem aqui, ó. Certo? Está associado com esse p, ele existe. Só que você olhar bem aqui, aqui tem um buraco. Né? Aqui tem um buraco. Se você pegar pela esquerda, você está pegando pela esquerda. Você está se aproximando de P pela esquerda. Você se aproxima de P pela esquerda. Quando você chega no P, você tem uma G de P aqui associado pela esquerda. Então, o valor esperado, quando você aproxima pela esquerda, o valor esperado, quando você aproxima pela esquerda dessa função, é G de P. Se você se aproxima pela direita, acho que é isso mesmo, pela direita, tá? Veja que o valor esperado é o buraco. Então, o valor esperado não existe. O valor esperado não existe. Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso aí? Deu, mas eu estou me sentindo meio sem contexto. Tá. Vamos lá. O contexto aqui é a ideia do limite, certo? Só que agora limites com funções. Veja que o limite é quanto eu posso me aproximar daquele valor, né? Ou quanto eu quiser. Eu posso me aproximar de P o quanto eu quiser. Quando eu me aproximo de P aqui pela esquerda, então, olha, o X está se aproximando de P. Quando o X se aproxima de P, a G de X, o resultado seria a G de P, correto? Tá claro isso para ti? Então, seria tipo um limite, o G de P? É, tipo um limite. Só que quando você pega do outro lado, ele existe?
Não existe. Não existe. Por quê? Porque o resultado esperado é um buraco aqui, né? Aqui está um buraco, tá vendo? Então, nesse caso aqui, você está estudando limites, que é o chamado limites laterais. Limites que acontecem pela esquerda, limites que acontecem pela direita. Como esses limites, eles são diferentes, são distintos, então a função ela não é contínua. E esse caso aqui ele está mostrando claramente isso. Tá? Então, o resultado que você encontraria aqui desse limite seria um resultado esperado. Seria um valor esperado. Esse valor esperado possa ser que exista, possa ser que não. Possa ser que dê um resultado, mas esse resultado possa ser diferente da própria GDP. Então, pode ser um resultado, vamos dizer aqui, um G de H, né? Esse G de H pode ser igual a G de P ou pode ser diferente a G de P, que nesse caso aqui ele é diferente da G de P. Então, esse G de H ele não está no domínio da G de P. Se ele não está no domínio da G de P, ele não existe. A função G de P, né, que ele não existe, né? A função G de P não é contínua. Deu para entender, né, a ideia, né? Deu sim. Pronto. Aí, então, veja que ele vai tentar começar a explicar para ti o que é que acontece com a função quando você analisa os lados, né? Então, você está analisando a continuidade dessa função, tá? Então, você acaba analisando, associando limites a uma função ela ser contínua ou não. Quando é que ela é contínua? Quando a função, primeira coisa, assim, vou olhar de imediato, aqui não tem salto, aqui tem salto. Aonde não tem salto, ela é contínua. Aonde tem salto, ela não é contínua. Tranquilo? Salto? Que diabo é Salto. isso? Salto seria essa distânciazinha aqui, ó. Ah, então o buraco é ali realmente naquela ponta e o salto é essa distância? O salto seria isso aqui. O salto seria tipo uma escada, né? Tipo isso aqui. Então isso é tipo onde ela para de crescer exponencialmente. Aí vai diminuindo, aumentando e diminuindo. É isso aí. Esse aqui, você disse bem, ela está crescendo aqui exponencialmente. Aqui ela está crescendo não como se fosse exponencialmente, mas parecendo uma raiz, né? Então você muda o perfil. Você muda o perfil no sentido dessa função ela ser construída, ela é construída por intervalos. Então, tua g de x ali ela é construída por intervalos, né? Por exemplo, você tem aqui um G1 de x, com x menor ou igual a P, tá? E um G2 de x, com x maior do que P. Então, ela funciona com intervalos. Você tem duas funções que representam aquela função em intervalos diferentes. Tranquilo? E veja que aqui o buraco está representado, por quê? Porque x não está definido, ele está definido anteriormente, não está definido lá. Tá vendo? Lá 2. Tranquilo? Como é que calcula isso? Como é que você calcula isso? Vamos ver essa daqui, por exemplo. Suponha que você tem duas funções. F de x igual a x, g de x igual a 1 e 2. Certo? Vamos anotar lá. Você tem duas funções. F de x igual a x e a função g de x é igual. Ele é 1 quando para todo x maior ou igual a 1, maior ou igual a 1, menor ou igual a 1, menor ou igual a 1. E ele é 2 para todo x maior do que 1. Qual o gráfico dessa função aqui? Né? F de x por x. O gráfico dessa função, todo mundo entende que é uma reta, né? Tá claro isso para vocês? Tá de boas isso aqui? Sim. Sim. E o gráfico dessa função g? Qual seria o gráfico dessa função g? Ela aumenta e diminui, é? Ela aumenta e diminui. Primeira coisa que você tem que fazer, o x aqui, ó, depende de 1. Então, vem bem aqui, aqui é o valor 1. Você traça uma retinha aqui imaginária, certo? Então, para todo x menor do que 1, o resultado da g é 1. Então, daqui para cá, suponha que aqui seja 1, a g está aqui, ó. E aqui é bola fechada, ó. Tá um sinal de menor ali. Então, ele vem para cá, certo? E para todo resultado que ele é maior do que 1, então aqui tem um 2,
certo? Aqui é a bola aberta, né? Não tem o igual, certo? Bola aberta. Aqui o resultado para cá. Tranquilo? Deu para entender? Sim. Pode explicar de novo, professor? Posso, meu filho. Se você tivesse uma G de X, cadê? Está aqui em outra página. Se você tivesse uma G de X escrito da seguinte forma. X, para todo X maior ou igual a zero. X ao quadrado, para todo X maior ou igual a não, menor ou igual a zero. Menor igual a zero. Para todo X que seja maior do que zero. Certo? Essa função ainda é um pouco bem interessante, né? Essa função ela tem uma certa continuidade. Aí eu vou construir o gráfico dessa função. Então, tu vai construir o gráfico dessa função pensando em intervalos. Né? Tu vai ter que construir o gráfico dessa função pensando em intervalos. Então, está aqui o resultado x, está aqui o g de x. Aí, a primeira coisa, tu tem uma linha imaginária em zero. Aqui em zero, por que tu tem a linha imaginária em zero? Porque o x que tu está pegando, ele é maior ou igual a zero ou maior do que zero. Então, o zero é divisor de águas. Certo? O que está abaixo de zero, você tem x. Então, o que está abaixo de zero, você tem aqui uma reta, né? Uma reta x. O que está acima de zero, você tem uma função do tipo x ao quadrado. Como é só x ao quadrado, quando x for igual a zero, dá zero também. Então, ele começa aqui, né? Então, ele faz isso aqui. Tudo bem até aí? Tá claro isso para vocês? Tá claro. E vocês entendem que aqui é bola fechada? É bola fechada por quê? Porque para x existe o valor de x igual a zero. E aqui nessa função específica, tanto faz ser pela esquerda, pela direita, vai dar sempre o mesmo valor. O valor esperado é o mesmo, não é? Sim. Então, essa função, por incrível que pareça, ela é contínua. Certo? O jeito que está escrito aqui, né? O que é? Continuar o que mesmo que acontece quando ela é contínua? Quando o limite, o valor esperado pela esquerda com o valor esperado pela direita dos limites, né? Você está observando que eles são iguais. Então, ela é contínua quando os limites laterais são iguais. Isso, os limites laterais são iguais. Oxi, E além disso, a G de P tem que existir. Certo? As duas linhas aí, elas se encontram no zero? As duas linhas se encontram no zero. Quando x for igual a zero, o resultado é quanto? Se x for igual a zero, o resultado não é zero? Você tomou x igual a zero, x ao quadrado, zero ao quadrado não é zero? Então, as duas linhas se encontram no zero. Mas ali no x ao quadrado, o x não tem que ser maior que zero? Tem que ser maior que zero, mas aí você está pegando o valor esperado, o valor mais próximo de zero possível, né? O valor, é como se você estivesse pegando o valor quando vai para zero, mas não exatamente é zero, mas é o mais próximo possível de zero. Entende o que eu quero dizer? Ah, entendi. Se ele fosse igual, ia entrar em discordância, né? Fosse igual a entrar em discordância. É por isso que você calcula o limite. Pode ser o quão próximo você queira, né? Mas não é exatamente aquele valor. Deixa eu perguntar mais uma coisa, João. Pergunte. Qual é que é essa definição aí sobre o último valor ser igual? Justamente esse do zero? Pronto, cara. Isso aí é relacionado à igualdade dos limites laterais, à existência do limite, tá? Só que isso a gente vai fazer isso depois, tá bom? Quando a gente for falar da definição de limites laterais, que é na próxima aula, a gente define isso aí com calma e fala disso melhor. Tá? Aqui o que eu quero fazer é mostrar para vocês essa ideia, né, do que é que está acontecendo, entendeu? Com a função, quando é que aquela função ela é contínua graficamente ou quando é que ela não é contínua. Então, o fato dela ter salto, por exemplo, que a gente acabou de ver aqui, o fato dela ter salto diz que a função não é contínua. O fato dos limites laterais eles são diferentes diz que a função não é contínua. Tá? O fato de você ter buraco ao longo de um gráfico de uma função, se você tivesse isso daqui, o gráfico de uma função, e bem aqui tivesse um buraco, vamos dizer assim, essa função ela não seria contínua nesse ponto.
Tá claro isso para vocês? Ela seria contínua em todos os demais pontos, mas ela não seria contínua nesse ponto. Então, quando você pega de menos infinito até mais infinito, essa função não é contínua. Mas quando você pega por intervalos específicos que retirem esse ponto, ela vai ser contínua. Se você No pegar um caso, intervalo... Oh, desculpa, interromper já. No caso, esse teria que ser o maior ponto, não era? Não precisa ser o maior ponto. Ele poderia estar aqui, poderia estar aqui. Poderia ser com um ponto qualquer, certo? Mas se você tem um buraco lá, significa dizer que a função não existe, né, naquele ponto. Tá? Se você está calculando, por exemplo, o valor que seria aquele ponto, suponha que você teria aqui seria o valor de 1, aqui o 2, e aqui seria o 3. Tá? Então, aqui, suponha que isso aqui seria um 3. Veja que a f de 3 não existe. Ela não existe. Por quê? Porque é um buraco. Beleza pura? Professor, Pois não. aí, por exemplo, uma função f de x igual a 1 sobre x, teria um buraco em zero, né? Teria um buraco em zero. F de x igual a 1 sobre x. Na realidade, não teria um buraco em zero. Essa função, ela não está definida em zero. No domínio. Ela não está definida em zero. Qual a diferença exatamente entre não estar definido e existir um buraco ali? Porque o buraco é quando não tem naquele lugar, né? Quando não existe o valor para aquele lugar. Por exemplo, a f de x igual, deixa eu ver aqui, é x menos Opa. 1. Ei, Joel. Pois não. Mas no caso do buraco, quando não existe lá no gráfico, mas tem como ser explicado porque ele não existe, né? Não? Tem. Já no caso de 1 sobre 0, porque não tem como explicar. A matemática não explica até hoje. Né? Assim, não, 1 sobre 0 não dá, né? O em buraco... gambiarra poderia ser isso. Joel, Pois não. é uma pergunta. No caso daquela função de cima, é 1 sobre x. No caso, ela não seria uma função, né? Não seria uma função? Por que não seria uma função? Ah, eu não sei porque, pelo menos, pelo que eu lembro de algumas outras aulas, eu acho que quando o x não pode assumir um valor, quando o domínio não pode assumir determinado valor, ela não é uma função. Eu acho que é assim, eu não sei se eu entendi certo. Ela seria uma função, certo? Se você definir um intervalo que ela é válida. Então, quando você olha para cá, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Quando você diz isso, a função está definida. Quando você pega do intervalo agora, se você pegar de menos infinito até mais infinito, ela não existe. Né? Por quê? Porque ela não assume um valor para x igual a zero. Se você pegar de menos infinito até zero, mas não é zero, né? Veja, você não pode pegar o zero especificamente, né? Então a função existe. Se você pegar de ali um pouco maior do que zero, né? E ir até mais infinito, a função existe. Então, por intervalo, ela acaba existindo. Tá? Ah, tá. Então, é tudo questão de definição, né? Tudo questão de definição, tudo questão de você olhar, né? Observar, né? Então, aí essa função... Pois não. Se ela não for definida, eu posso falar que ela não é uma função. Se ela não for definida, você pode falar que ela não é uma função, tá? Você tem que lembrar da seguinte coisa. Não sei se você lembra, quando você estudou relações em matemática básica, né? E eu não sei se você lembra de uma relação que ela é injetiva ou injetora, eu acho que é essa a palavra, né? E sobrejetora. Não sei se você lembra disso. Certo? Então, existem relações que são injetoras, relações que são sobrejetoras, relações que são bijetoras. A condição de função inversa, por exemplo, ela tem que ser bijetora. A existência da função inversa, da relação inversa, tem que ser bijetora. Né? E uma função é uma relação, né, com uma determinada propriedade, uma relação em particular, né? Então, você tem uma relação lá que tem determinadas propriedades que acontece isso. Para ser injetora, tem que acontecer assim, 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 eu não lembro. Para ser sobrejetora, tem que acontecer isso, isso. Tá? Mas quando você olha para a função, e você está vendo que tem valores que ela não pode assumir, aí você está dizendo que o domínio daquela função não pode existir nesses valores.
Se tem valores que x não pode assumir, porque você não consegue calcular isso, né? Não tem como definir isso, 1 sobre 0 não existe, por exemplo, e não sabe quanto é isso, aí o que é que acontece? Você olhar para isso significa dizer, quando você está olhando para 1 sobre 0, por exemplo, significa dizer que não tem a existência do teu negócio. Mas isso não garante que não tenha a existência da função. A função pode estar definida, né? Mas aí, quando você olha para o domínio dela, o 0 tem que estar fora. Entende o que eu quero dizer, porra desse tipo? Não sei se eu consegui ser claro, cara. Consegui responder? Pra não ligar o microfone. Saquei sim. Sacou, né? Ótimo. Aí, essa função aqui, vamos ver, é até legal essa observação que vocês colocaram, essa função. Vou até mostrar aqui para vocês aqui rapidinho. Wolfram alfa. Aqui. Plot 1/x. Aqui o gráfico da função, né? Eu quero copiar aqui. Cadê? Quer que fique igual? Não, quer igual não. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Não. É o Windows Shift S, professor. Windows Shift S. Não vai. Windows Shift S. Foi. Vai aqui. Colar aqui para ver. Aqui. Agora foi. Sempre esqueço dessas cores do Windows, mas... Tá aqui o gráfico dessa função. Se você olhar, né? Aí veja que essa função, o que é que acontece quando você está atendendo muito próximo de 0? Tanto pela esquerda como pela direita. O que é que vocês acham que está acontecendo com a função? Observando para esse gráfico. O que é que acontece com a linha azul quando está se aproximando do 0? Tende ao infinito negativo. Isso, nesse lado, né? Pela esquerda, né? Isso. E pela direita. Tende ao infinito positivo. Não, então, é isso mesmo. É isso mesmo. Veja que você está dizendo para mim, olha, o limite de x tendendo a 0 pela esquerda, né, da tua f de x, que você pegou lá 1 sobre x, isso aqui é igual a menos infinito. No outro caso aqui, o limite de x tendendo a 0 pela direita da tua f de x, isso aqui é igual a mais infinito. Então, pelo gráfico, você consegue dizer o que é que está acontecendo com o limite. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Professor, repete mais uma vez, aqui eu buguei ali no início, porque assim, o senhor fala se aproximando pela esquerda e a seta para a direita, eu fico meio... Tá, se aproximando pela esquerda, tá aqui, ó. A esquerda do lado do 0. Aqui é o 0. Ao lado aqui do 0 é o lado esquerdo, não é? Esse lado aqui. Isso. Então tá se aproximando pela esquerda de 0. Entendi. Pela direita de 0 seria o outro lado, entendeu? Aí veja, vamos pensar de uma forma diferente. Você tem 1 sobre x, correto? Quando eu falo que é limite, o limite é um valor muito próximo de 0, mas não é o 0. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, 0,0000000. Está positivo, é pela direita do 0, está à direita de 0. Aí se eu dividir 1 por 0, tem quantos zeros aqui? 3, 6, 9, tem 10 casas, né? Então 10 a menos 10. 10 a menos 10. Obviamente, o resultado aqui é 10 elevado a 10. Tá? 10 elevado a 10. Beleza, é um bom resultado. Mas eu posso me aproximar o quanto eu quiser. Então, eu poderia ter ali quantos zeros eu quisesse. Então, veja que eu posso ainda aumentar esse valor.
quando eu aumento esse valor, eu posso dizer que a tendência é ir para o infinito, não posso? Se tiver à esquerda de zero, significa dizer que é negativo. Então, você teria 0,0000000, por exemplo, 2 aqui. Certo? Por exemplo. Então, você teria aqui 2 vezes 10 elevado a menos 9. Então, você teria 1 dividido por menos 2 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui dá 0,5 igual a menos 0,5 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, que isso aqui é igual a 5 menos 5 vezes 10 elevado a menos 10. Menos 10? 10, né? Porque esse negativo aqui vai para positivo, né? 10. Esse resultado aqui é infinito, né? Vamos dizer assim, está tendendo para infinito. Mas aqui tem um negativo, então ficaria menos infinito. A tendência. Tá claro isso para vocês? Deu para entender essa ideia? Eu entendi. Tá? Então, o limite é isso. O limite é você pensar o quão próximo você está, né? Mas, e, ao mesmo tempo, não é aquele valor. É o quão próximo você está, mas não é aquele valor. E o livro vai trazer isso para vocês. Só que ele vai trazer em detrimento da função, né? Então, ele vai falar sobre função. Tá? Para depois ele dizer, olha, o que é que acontece com o limite? Como é que você define um limite? Aí, para ele poder fazer isso, ele vai dizer o seguinte, primeira coisa, cadê aqui o limite aqui? Cadê? Ele definiu em algum canto? Não definiu, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer antes do livro, né? É você entender qual a nomenclatura, né? Como é que você escreve. Você está dizendo para mim o seguinte, ó, o limite de x que tende a p da tua f de x é igual a L. Então, veja lá. Esse daqui, o resultado, é o valor que você está pegando no domínio, tá? O valor que você está pegando no domínio, esse x aqui, o valor do domínio, seja lá qual o valor seja, o valor qualquer, né? Uma variável, a variável independente, né? A tendência da variável dependente. Aqui, para onde essa variável dependente está se aproximando, tá? O P seria o quão próximo de P eu posso ser, tá? Aí você estaria pegando a tua f de x e é como se você estivesse pegando, entendendo o que é que está acontecendo com a minha f de x quando x tende para P. O que é que está acontecendo com ela quando x tende a P. Tá? E aqui seria o resultado. O resultado seria o valor esperado, né? O valor que a f de x poderia assumir, né, se ela existisse, tá? Em P. Então, como se você estivesse pegando aí uma coisa desse tipo. Aí essa é a nomenclatura que a gente vai adotar. O limite de x que tende a P, x que tende a x que tende a um valor, determinado valor, tá? Da tua f de x. Isso aqui vai ser igual ao resultado. Esse resultado, por exemplo, pode ser f de P. Mas quando é que ele é f de P? Quando f de x é contínua. Então, quando a função ela é contínua, você tem que o limite de x quando tende a P é igual a f de P. Beleza pura, pessoal? Deu para entender isso aqui até aqui? Tá, deixa eu fazer exemplos aqui. Até o limite então, de a x... de cima ali que dava f de x igual a L não era contínua? Pode ser uma geral. Esse L aqui é um geral, entendeu? Pode ser contínuo, pode ser não contínuo, é um geral. No caso aqui, por exemplo, a gente calculou bem aqui o limite de x tendendo a zero da tua f de x, não foi? Sim. Né? Que é 1 sobre x. E o resultado aqui, ó, veja, menos infinito, mais infinito. Essa função, ela é contínua? Em x igual a zero? X igual a zero, não. Não. Certo? Você está correto. Em x igual a zero, ela não é contínua. Mas se eu pegar, por exemplo, essa mesma função e for calcular o limite, f de x é igual a 1 sobre x, certo? Vou até o limite de x que tende a 1 de 1 sobre x. Quanto é esse resultado? O que você acha que vai dar o resultado? Entre 0, certo? Entre 0 e 1, né? Mais próximo de 1 possível, eu acho. Mais próximo de 1. Você está correto.
Você tá correto, é mais próximo de 1. O resto, você falou até corretamente isso aí. Você está dizendo para mim o seguinte, quando o x tende a 1, x tendeu a 1, a tua f de x também tende a 1. É isso que você está dizendo. Certo? Quando você olha para o zero, como a função não é contínua em zero, os resultados são diferentes, limites. Quando a função ela é contínua, você só pega e substitui o x pelo aquele valor que você está pegando. Por exemplo, se você tivesse limite de x que tende a 3, de x ao quadrado mais 3x menos 2. Certo? X ao quadrado menos 3x menos 2. Aí tu vem aqui, ó. Essa função é uma função quadrática, ela é contínua, ela não tem buraco, né? Aí tu só vai pegar o valor de x e substituir pelo resultado aqui que você está calculando. Ou seja, seria 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 2. Então, o resultado aqui dá 18 menos 2, 16. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Tá de boas? Aham. Isso é de forma primitiva ou realmente é só assim? É só assim. Mas isso só é assim quando a função é o quê? Tá? Quando o intervalo que você está pegando da função ela é contínua. Professor, Beleza? Pois não. naquele cálculo anterior ali, que x, 1 sobre x tendendo a... Quando x está tendendo a 1. Esse tipo de notação aí, quando só tem 1 ali, quer dizer que a gente tem que calcular dos dois jeitos, né? Tanto tendendo pelo lado esquerdo, como pelo direito, certo? Se eu não botei definido ali, por exemplo, eu não botei um menusinho ou um maisinho em cima do 1, isso quer dizer que eu tenho que calcular dos dois jeitos, certo? Certo. Tá, Só entendi. que daria dois resultados diferentes, então esse limite existiria? Daria dois resultados diferentes, não. Vou te mostrar por que não. Tá? É uma boa observação que você fez. É bem interessante, né? O x tendendo a 1. Se você tender a 1 pela esquerda, por exemplo, né? De 1 sobre x, certo? Aí, você poderia, por exemplo, aqui, quanto a esse resultado, entendendo a esquerda, são valores muito próximos de 1, mas da esquerda de 1. Então, você estaria pegando ali, por exemplo, 0,999 e assim por diante, correto? Muito próximo de 1, pela esquerda. Aí eu vou pegar aqui uma calculadora, vou pegar aqui calculadora aqui, colocar aqui calculadora. Olha, você tem 1 dividido por 0,9999 aqui. Vou botar só 4 novos, né? Ó, tá à esquerda de 1. O resultado deu quanto? 1,0001, né? Vamos aumentar esse negócio aqui. Vamos pegar 1 dividido por 0. Vamos botar aqui esse tanto de 9. O resultado deu quanto? Deu 1. Eu estou dividindo pela esquerda, tá vendo? Pegando pela esquerda, o resultado foi 1. Pegar pela direita. Então, você tem 1 dividido por 1,000000001, por exemplo. Veja que é 1 pela direita ali, ó, valores muito próximos de 1, mas não é 1. Qual o resultado? 1. Então, pela esquerda, deu 1, pela direita deu quanto? Deu 1. Agora entendi. Se fossem diferentes, professor. Se fossem diferentes, aí o limite não existiria. O limite não existiria, certo? Faz sentido. Agora sim. Valeu. Pronto. Aí o que é que acontece? Essa observação é até interessante, porque eu estou dizendo para ti que quando o intervalo da função que você está pegando, esse intervalo é contínuo para a função, né? Não é que o intervalo seja contínuo, a função é contínua nesse intervalo, então você só faz substituir direto. Você não precisa calcular os limites laterais. Entendeu? Ó, veja que essa função que a gente pegou, essa daqui, 1 sobre x, ela não está definida em x igual a 0. Então, ela não é contínua em x igual a 0. Mas valores que são maiores do que 0, ela é definida. Valores que são menores do que 0, ela é bem definida, não é? Professor, ele vindo da esquerda, o 0,999 não seria negativo? Não seria, né? Porque você está pegando a reta. A reta aqui, aí você pega aqui, coloca aqui o valor 1. Qual o valor muito próximo de 1 que está à esquerda dele? Ele é negativo ou é positivo? Entendi. Eu estava no exemplo do 0 lá ainda. Por exemplo, eu poderia pegar 0,5 ou 1,5, não poderia? Sim.
Entendeu? É por isso que eu peguei 0,99 aqui, que é muito próximo de 1, mas não é 1. Mas beleza, né? Deu para entender, né? De boas? Então, o X... Deu para entender. Eu tava com a mesma dúvida que ele, né? Minha cabeça ainda tava no outro gráfico. Legal, esse número X tendendo a 1, aí 1 é tipo o limite. Isso. Considera dele. Isso. Ah, entendi. Então, professor, a gente resolve a equação de acordo com um limite tendendo o que a gente quer. Entendendo aqui? A ideia do limite é você dizer o seguinte, olha, pode ser tão próximo quanto eu queira, mas não é aquilo. Tá? Então, você está pegando lá 1, por exemplo, ali o limite, quando tende a 1. Eu poderia pegar 0,999999, é tão próximo quanto eu quiser, mas ainda não é 1. Mas o resultado lá é como se você estivesse pegando o f de x igual a 1. Entendeu? Então, como se calculasse uma assíntota, né? É como se você estivesse calculando a assíntota, mas ao mesmo tempo não é, né? É como se você estivesse fazendo isso mesmo. Mas veja que a assíntota, você sempre olha para a continuidade da função, né? O que é que acontece com a função quando você tem um ponto lá de não existência no domínio e quando você tem um ponto que está tendendo para infinito, né? Aí isso aí seria a assíntota, mas essa assíntota é um limite. Tão próximo quanto se queira, exatamente, né? Bom, pessoal, deixa eu parar a gravação aqui, são 9h50, tá bem divertida a aula. Tá boa, mano. Bora continuar. Não sei porque que a aula boa de repente acaba, mano. Não vai ter que acabar, né? Na hora ficou divertido. Vacilando, professor. Ah, Maria, tem umas aulas chatas só no foto da hora. Não sei porquê, né? A gente acaba aqui, amanhã a gente continua um pouco mais, né? Aí deixa eu fazer a frequência de vocês aí. O Fagner saiu antes mesmo de fazer a frequência aí. Professor, mas não, meu filho. O limite de 1 vindo da esquerda seria tipo 0,999 e por aí vai, certo? Esse 999, ele é infinito? Ou ele tem um... Pode ser o quanto você quiser. É por isso que a história depois, a gente vai conversar sobre a história do epsilon e delta. Esse epsilon está em relação à imagem e o delta está em relação ao domínio. Aí você pode pegar um delta arbitrário. Aí o fato de você poder pegar um delta arbitrário significa dizer, olha, o valor de delta, por exemplo, pode ser 10 a menos 10, 10 a menos 20. Pode ser qualquer valor para o delta. Entendeu? Pode ser um delta arbitrário, mesmo assim você garante a existência do limite. Mas isso a gente vai conversar na próxima aula, delta e epsilon. Tá bom? Tem diferença tendendo à esquerda e tendendo à direita? Tem, cara. A gente vai ver isso também nas próximas aulas com relação a limites laterais. Existem umas diferenças entre tender à esquerda e tender à direita. Então não é só calcular não, né? É porque as diferenças... Na realidade, as diferenças estão no sinal. Dependendo de onde você pega, você pode ter menos infinito, você pode ter mais infinito, você pode ter diferenças em sinais, entendeu? Então, você tem que tomar esse cuidado com a diferença entre sinal. Por exemplo, se você pegar 1 sobre 1 menos x. Se x tender a 1, x está tendendo a 1. Limite de x, esse negócio aqui tendendo a 1. Certo? De 1 sobre 1 menos x. Se você substituir x por 1 aqui, daria 0. Aí você teria 1 sobre 0. Você não pode calcular, então, com x tendendo a 1. Mas você pode calcular com x tendendo a 1 pela esquerda e você pode calcular com x tendendo a 1 pela direita. Aí você vai ter que tomar cuidado com o sinal, o que acontece com a tua função com o sinal. Porque quando você tende à esquerda, o x aqui está um valor que é menor do que 1. Se ele está um valor que é menor do que 1 e aqui tem 1 menos o valor que é menor do que 1, o resultado é maior do que 1. Maior do que 1 não, é positivo. Tá? O resultado é positivo. Aí você teria aqui 1 sobre, por exemplo, se aqui for 0,9, você teria 1 menos 0,9. Então, isso aqui daria 1 sobre 0,1. Então, esse resultado aqui daria 10. Né? Se aqui tiver 9,9, você teria 0,01. Então, o resultado seria 100. Tá? Logo, esse resultado aqui, tendendo para a esquerda, é infinito positivo. Já esse daqui, aqui você estaria pegando pela direita. Então, você está pegando valores que são maiores do que 1.
Então, você poderia ter algo do tipo 1 sobre 1 menos 1,1, por exemplo. Então, isso aqui você teria 1 sobre menos 0,1. Veja, olha o que aconteceu com o sinal. Então, dá negativo o resultado. O resultado também vai dar igualzinho àquele dali, só que vai ser menos infinito. Então, tem essas diferenças em relação a você pegar o sinal, entendeu? Tudo vai depender de uma análise prévia, né? De uma olhada assim. Tudo depende de uma análise prévia que você vai Uma ter que experiência, né? Que a pessoa vai pegando. Mas não, meu filho. O número de casos, ele tipo, define a precisão do valor, do resultado? Define a precisão do valor do resultado, certo? Aí define a precisão, mas o que você não quer olhar não é a precisão, é a tendência. Tá? Sim. Aqui o primeiro resultado deu 10, o segundo deu 100. Então, você vê que a tendência é ir para o infinito. Então, o que importa para ti é a tendência, entendeu? O que vai acontecer quando o número vai para tal valor. Beleza? Uhum. Vou parar aqui a gravação, pessoal, e fazer a chamada de vocês aqui, rapidinho.